C, a gente viu que função, né, é o que? É um pedaço de bloco que a gente pode pegar e fazer com que seja o quê? Separado, não é isso? A gente vai lá, chama esse pedaço de bloco e esse pedaço de bloco ele pode ou não ter o retorno, correto? Em C, se ele não tem retorno, é o tal do void, correto? Se ele tem o retorno, a gente vai especificar qual é o valor que ele tem que retornar. Uma das diferenças aqui bastante grandes, pessoal, aqui é o seguinte: em C, pessoal, vamos lá, vamos continuar? Beleza aí, pessoal? Vamos lá? O que acontece então? O conceito de função é a mesma coisa de C, correto? Uma das grandes vantagens aqui em Python é o seguinte: você consegue pegar e fazer com que uma função ela tenha mais de um retorno. Eu posso retornar 2, 3 valores ao mesmo tempo. Em C não. Em C, basicamente, eu só consigo um valor de cada vez. Tá? Tem uma outra função bem legal, depois no final daqui, referente à parte de argumento, a quantidade de argumento que a gente pode passar ou não. Bom, o comando que define uma função no Python é o def, tá? Ele é um diferencial que nativamente pode retornar mais de um valor, né, da sua função. Atenção, atenção! Toda passagem de parâmetro que vocês fizerem em função, mais uma vez, é por referência e não por valor. Ou seja, se você mudar, tá, essa referência nos argumentos de uma função, você vai mudar ela em qualquer lugar do seu código. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Em C não, é por valor o padrão normal. Tá? Bom, como que se define uma função? Def, nome da função, e os argumentos da minha função aqui, ó. Argumentos eu posso ter vários, ou parâmetros vários. O corpo da função e os valores de retorno, ó. Se eu quero retornar mais de um valor, return valor 1, valor 2, valor n que vocês tiverem aí. Exemplo, def quadrado aqui, ó. Isso daqui já é uma função. Opa, eu não preciso definir tipo do retorno? Não. No Python a gente fica definindo qual é o tipo de variável? Não. Para fazer uma função também, muito menos. Você não vai fazer isso. Tá, ó. Então o que a gente vai ter aqui, ó. Isso daqui já é o que? Uma função que eu tenho. Def, quadrado. Isso daqui é o argumento, ou parâmetro, número. Retorno, return, é igual a número vezes o número. Então isso daqui, o que um cara passar, ele vai multiplicar esses dois números e dar o retorno. Para a chamada da função, pessoal, é esse cara aqui, ó. O main não deixa também de ser o que, pessoal? Uma função. Print, quadrado, 4. 4 é o meu valor do que? Do número que eu estou passando aqui, não é? Ele vai fazer o que? 4 vezes 4. E vai fazer o que? O print dele aqui, ó. Tá? Então se eu rodar isso daqui, vai dar o que? 16, ó. Pronto. Isso a gente faz função dentro do Python. Fácil, né? Bem fácil, bem tranquilo, ó. Muito mais que o C. Eu não preciso ficar falando qual é o tipo de retorno, por exemplo. Correto? Ele vai lá e retorna para mim. Legal. Bom, função sem retorno. Vamos supor que eu não queira que retorne nada, ou seja uma procedure isso daí. Dá pra gente fazer assim, ó. Def, imprimir nome. Isso daqui é o nome da minha função. Pessoal, vamos lá. Tem mais uns 15 minutos de aula só, depois vocês podem conversar à vontade.
Mas para eu passar, tem que passar mesmo, porque o pessoal foi mal nessa parte do pai. É por isso que eu estou passando para vocês. Tá? Vamos lá. Isso daqui, ó, é o nome da minha função. O que é esse nome aqui entre parênteses? É o meu parâmetro. Eu poderia colocar x aqui, ó, poderia. Poderia colocar y aqui, poderia. É parâmetro, simplesmente é parâmetro, é argumento, tá? Mas vou colocar nome. O que ele está fazendo aqui, ó? Print hello, vírgula, nome, tá? Agora no meu main aqui, ó, imprimir nome, eu tô chamando a minha função, não tô? Beleza? Que parâmetro que eu tô passando aqui, ó? Ana. Então o que ele vai ter aqui, ó, de impressão? Hello, Ana. Ele tá retornando alguma coisa? Ele tá dando algum return aqui? Não. Se ele não está retornando nada, é só não colocar return. Simplesmente ele está executando essa linha aqui, ó. Ah, mas como o Python sabe para saber onde está terminando a função? Pessoal, é pela indentação. Tudo que está dentro dele aqui, ó, tá dentro da minha função. E eu tenho dois pontos aqui falando, ó, a partir desse cara é função dentro da, são comandos dentro da minha função. Correto? Então, ó, se a gente for rodar esse cara aqui, ó, vai aparecer nosso hello Ana ali, ó. Então, isso é sem retorno nenhum. Simplesmente eu estou executando esse cara aqui sem retorno nenhum. Tá? Ah, dentro da função imprimir também podemos colocar o comando return na última linha. E se eu colocar isso daqui, ó, vai funcionar? O que ele está retornando aqui? Nada. Vamos compilar ele aqui. Vamos compilar não, né? Vamos executar, interpretar. Hello, Ana. Então, se eu não tenho retorno, colocando return ou não, é a mesma coisa. Correto? Na última linha da minha função. Beleza aí, pessoal? Sim? Tá. Função com mais de um retorno. Isso daqui é legal. Ó. O que a gente tem aqui? Eu tenho uma função chamada dobro triplo. Eu tenho um único argumento, que é o número. O dobro está recebendo o quê? O meu argumento, o meu parâmetro vezes 2. E o triplo? O meu número mesmo vezes 3. O que eu quero retornar? Eu quero retornar os dois valores. Return dobro, vírgula, triplo. Legal? Retorna os dois valores. Agora aqui, ó, dentro do main, o que a gente está fazendo aqui? Declarando o valor 1 e valor 2, não tá? Ó? Valor 1, vírgula, valor 2. Igual ao quê? Igual a dobro, vírgula, triplo. Dobro, underline, triplo. Triplo, que é o nome da minha função. Qual é o valor que eu estou passando para ele? 2. O primeiro valor do dobro, que vai ser daqui, vai vir para o valor 1. E o segundo valor de retorno, que é o triplo, vai vir para o valor 2. Que da hora que é isso daqui, pessoal. Se vocês fossem fazer em C, vocês teriam que fazer duas funções. Aqui, uma função, já estou matando as duas coisas ao mesmo tempo. Pessoal, vamos lá, ó. É a última vez que eu tento. Fora isso daí, eu encerro a aula por aqui e já era. Tá dada a matéria. Já tentei as minhas 3 vezes. Isso daí não tem jeito de eu competir com vocês. Correto? É a última vez. Beleza? Legal. Então aqui, ó, a minha função que eu tenho retorno de 2 valores, eu faço ele receber dessa forma aqui, ó. Depois eu dou printf. O dobro é valor 1 e printf o dobro é valor 2 aqui, ó. Tranquilos? Vamos compilar aqui. Ctrl S, F5. O dobro de 2 é 4, o triplo de 2 é 6. Da hora, né? Uma única função, ó, já retornando 2 valores ao mesmo tempo. Ah, eu quero mais valores? Meu, pode retornar quantos valores você quiser dentro de uma função. Apesar que é o seguinte, tá? O conceito da função, na verdade, é fazer o que ela tem que fazer. Então, na verdade, realmente ela tem que fazer uma coisa só. Mas tem coisa que não tem jeito. Às vezes você precisa de mais de um retorno de valor. Então,
o Python ele já faz isso daqui nativamente para você. Tá? É muito comum. Se você ver códigos Python, você vai ver isso daqui direto. Coisa que eu não conseguia enxergar. Para mim, eu não sabia o que isso daqui estava fazendo. Ó. E eu, sinceramente, quando eu comecei a estudar Python, já era, eu apanhei bastante isso daqui. Depois que você vê a capacidade da linguagem, aí você começa a ficar realmente impressionado. Eu, por exemplo, conheço pouco. Só o Pascal, se não me engano, faz isso daqui. O C nativamente não faz. Mas o Pascal você precisa retornar com ponteiro também, senão ele não faz. O Python isso não precisa. Bom, se bem que no Python tudo é ponteiro, né? Então, ele consegue por causa disso. Bom, passando parâmetros do tipo lista. É possível eu passar parâmetro aqui, ó, de lista para dentro da minha função. Então vamos lá, ó. Se eu tenho esse cara aqui, ó, dobro da lista, isso daqui é minha função. Passando uma lista. Vocês estão vendo que lista ali, ó, simplesmente é um nome, correto? Poderia ser X, poderia ser A, poderia ser B, poderia ser Maria a lista ali, o nome do meu parâmetro, qualquer nome. Posição igual a 0. While posição menor que len de lista, o que o len de lista faz? É a quantidade de elementos da minha lista. Se a minha lista tiver 10, vai ser 10 aqui, ó. Lista de posição vezes igual a 2. O que é isso daqui mesmo? Ele vai fazer o quê? É a mesma coisa, né? Que lista de posição é igual a lista de posição vezes 2. É o comando resumido, correto? Posição mais igual a 1. É a mesma coisa que posição é igual a posição mais 1. Tá? Então aqui, ó, enquanto o tamanho da minha lista não acabar, vai ficar nesse while aqui, ó. Beleza. O que eu tenho aqui depois? Dobra a lista de lista valores. Print valores da lista dobrada. Eu já estou passando aqui, ó, poderia ter um main, mas eu não fiz isso, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Depois que passar, isso daqui não é uma lista? Tá, ó. Essa lista aqui, ó, para esse cara, ó, dobra a lista, eu estou passando essa lista aqui de valores. Ele vai me imprimir tudo o dobro disso daqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Correto? Então, se a gente for executar esse cara aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10 e 12. É a minha lista sendo passada como parâmetro. Legal, né? Tá, tudo bem. Não é tanta novidade assim, por quê? Porque em C você consegue passar um vetor também como parâmetro. Dá para fazer, tá? Existe um cara mais legal ainda que se chama o quê? Empacotamento. Isso daqui eu acho que nenhuma linguagem tem. Eu acredito, pelo menos as que eu conheço não, tá? Mas o que é o empacotamento? Quando a gente não sabe o número de quantidade de parâmetros que eu quero passar. Como isso vai acontecer? Por exemplo, quando você tem dados não estruturados, você tem uma relação de chave e valor, mas você não sabe a quantidade de chaves e valores que você tem para se passar. Beleza, isso daqui já é um exemplo quando isso acontece. Bom, o que a gente pode falar para o Python? Olha, Python, eu vou criar uma função, mas uma função empacotada. O que é essa função empacotada? É isso daqui, ó. Deixa eu copiar para lá, para vocês verem. É esse cara aqui, ó. É um asterisco que eu estou utilizando. Esse asterisco quer dizer o quê? Olha, você vai receber parâmetros, mas você não sabe a quantidade de valores que vão ser passados. Então você tem que cuidar disso para mim. Legal. E aí, obviamente, para fazer, depois que você receber os parâmetros, tranquilo. For valor em inteiros. Não é inteiros aqui que está sendo passado como parâmetro? Beleza. Print valor end é o identificador, né? Para ele não pular de linha, na verdade, de branco. Isso daqui, pessoal, é um print um pouco diferente, tá? Ó, vocês estão vendo que tem um F logo no início, não tem? O F é de format. Vocês estão vendo que eu estou colocando o valor aqui entre chaves? Correto? Esse valor é o mesmo cara daqui, ó. O valor que tiver aqui vai vir para cá. Eu não estou utilizando agora aquele %D.
Por quê? Porque o F aqui na frente do meu print, ele está formatando isso para mim. Tá? É um jeito, entre aspas, um pouco mais fácil de você pegar e imprimir. Tá? Esse end aqui, pessoal, é um parâmetro. Vocês vão ter que procurar na documentação do Python. Mas, se eu não tivesse ele iria imprimir um valor e ia pular de linha. Um valor e imprimir e pular de linha. Aqui eu estou obrigando ele a manter na mesma linha. Tá? E depois, obviamente, no finalzão da minha impressão, eu estou imprimindo uma linha em branco. Legal. Aqui, ó, eu estou fazendo uma outra função, conta inteiros. Esse conta inteiros eu também estou passando o que? Um parâmetro de empacotamento. Eu não sei a quantidade de letras, de argumentos que vai ser passado. Legal? Agora aqui, ó, qual é o tamanho dos meus inteiros? Vai vir para a variável tamanho. E depois eu estou fazendo um print aqui, ó. A quantidade de inteiros recebidos são o tamanho que eu passei, que vai vir para cá, ó, no len, através do comando len. Para eu chamar essa função aqui, ó, soma inteiros. Primeiro vamos chamar esse cara aqui, ó, com 2 parâmetros. Depois a mesma função vai chamar vai ser passada a 3 parâmetros. Depois a mesma função vai ser passada a 4 parâmetros. E ele vai fazer o quê? Imprimir esses valores aqui para mim. No conta inteiros, ó, primeira vez eu estou passando ele com 2 parâmetros. A segunda vez que eu estou chamando a função, eu estou passando com 1, 2, 3, 4, 5, 6 parâmetros. Então isso daqui vai ser impresso dessa forma aqui nessa função. Tá? Isso daqui vai ser o que? Contada a quantidade de caracteres que eu tenho, quantidade de elementos que eu tenho na minha lista aqui, ó. Tá? Então, se a gente for executar esse cara, ó, 5, 4, 6, 2, 2, 5, 3, 2, 1. 5, 4, 6, 2, 2, 5, 3, 2, 1. Ó, passei esse cara e ele está imprimindo isso. A quantidade de inteiros recebidos são 2, 1, 2, conta inteiros. A quantidade de inteiros recebidos são 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Com a mesma função, eu estou passando uma quantidade de argumentos que eu não sei ainda. Então eu não preciso ficar definindo valor 1, valor 2, valor 3, valor 4 e assim sucessivamente. Correto? Essa parte aqui do empacotamento é uma das coisas que eu, pelo menos, gostei bastante quando eu estou estudando Python. Gosto bastante, aliás. Por quê? Porque resolve-se muitos problemas em vez de ficar criando função por função. Tá? Nas linguagens orientadas a objetos, vai ter uma coisa que vocês vão ver que vai se chamar override. Tá? O override é a sobreposição de método. Ainda não é igual a isso. Não é igual. Você tem que declarar a sua função 2, 3, 4, 5 vezes se for necessário. Mas não é uma quantidade indefinida de parâmetros que você tem que passar. Pessoal, legal isso daqui, função também no Python? Bacana, né? Python nessa parte ele é muito poderoso. Correto? Perguntas? Não? Beleza. Vou fazer a chamada então e nossa aula termina por aqui hoje.